Oi pessoal, tudo bem? Olha só, já estou aqui para falar para vocês sobre um kit bem bacana de carreadores que você pode manter no seu consultório, caso você seja um aromaterapeuta profissional, ou então em sua casa, se você for apenas um usuário doméstico e quiser ter um kit bastante versátil. Quando a gente está falando de carreadores, vamos lembrar que são normalmente bases cosméticas ou então matérias-primas que podem ser utilizadas na pele que vão solubilizar, diluir os óleos essenciais ou vão simplesmente dispersá-los. E por que é importante? Bom, primeiro porque os óleos essenciais eles podem ser irritativos para a pele, depois eles podem ser sensibilizantes quando não são fototóxicos, né? Então a gente precisa fazer essa diluição, essa dispersão para a própria proteção da pele, se bem que em alguns casos isso também é necessário até para agregar as próprias propriedades terapêuticas desse carreador ao protocolo que você está utilizando. Falando em termos de bases carreadoras, é muito fácil a gente encontrar das marcas de aromaterapia algumas que já estão prontas, formuladas, para apenas você adicionar os óleos essenciais. Nesse caso, você vai encontrar no mercado tanto bases que são do tipo gel, quanto bases que são do tipo creme. Tanto uma base do tipo gel quanto uma base do tipo creme já é uma formulação cosmética, tá? Então não é apenas um único ingrediente que é uma única matéria-prima. Ali a gente tem propriamente uma formulação e dentro dessa formulação você já tem algumas coisas que preservam também essa formulação, que são os conservantes para evitar que aquela formulação, se ela contiver alguns graxo se oxide, e também alguns conservantes para evitar o crescimento microbiano. Agora, o que acontece é que quando a gente está falando de uma base gel, a gente está falando de uma base que vai mais dispersar do que propriamente diluir os óleos essenciais. Porque os óleos essenciais eles só se diluem de verdade bem em meio oleoso. E a base aquosa do gel, ela é predominantemente formada por água, depois vai ter alguma goma, alguns outros ingredientes lá, então ela vai ter um limite da quantidade de óleo essencial que você vai poder colocar nela. Se você coloca muito óleo essencial, talvez esse óleo essencial não se misture bem, pode ser que ele até suba para a superfície dessa base e eventualmente, se você estiver fazendo alguma base gel que você mesmo formulou em casa de maneira artesanal, pode ser que a formulação quebre, né, e os ingredientes se desagreguem. Então, a gente raramente ultrapassa talvez 5% de óleo essencial numa base do tipo gel, porque realmente ali a gente só tem uma dispersão dos óleos essenciais. Mas é importante você ter uma base gel em casa, seja porque ela meleca menos o corpo, quando a gente está falando de pessoas que têm um pouco mais de intolerância a ficar com a pele oleosa, ou então os homens que de repente têm muito pelo no corpo, pelo na perna, por exemplo, não gostam de ficar passando gel. Além do que, óleo graxo no corpo, preferem gel. Além do que, como o Brasil é um país, em sua maior parte, quente, a sensação do gel na pele pode ser que seja mais confortável, porque ela não dá aquela sensação de calor. Então eu acho legal. Agora, falando em termos de propriedades, quando a gente vai utilizar uma base gel formulada, por exemplo, com carbopol, ela é uma base assim que não agrega nenhum ativo propriamente para a sua pele. Agora, existem bases, mesmo formuladas com carbopol, que se acrescenta, por exemplo, aloe vera em pó. E aí você já tem alguns ativos dessa aloe vera para compor a sua formulação, né? Fazer ação na sua pele. Depois você tem alguns géis que são apenas de aloe vera, mas eles tendem a ser muito mais líquidos do que propriamente semissólidos, né? Então vai realmente assim do gosto do freguês. Agora é interessante porque às vezes você precisa de uma formulação de gel, porque isso carreia melhor e mais rápido os óleos essenciais para a tua pele, né? Você tem uma penetração facilitada dos óleos essenciais quando você utiliza essa base de gel, e às vezes é isso que você precisa. Bom, o outro tipo de carreador que eu acho que é importante que você tenha no teu consultório ou na tua casa é uma base cosmética do tipo creme, né? Cujo nome mais técnico seria emulsão. Ela já permite que você coloque um pouco mais de óleo essencial na formulação, porque a emulsão ela é formada por uma fase água, uma fase óleo e um produto que é o emulsificante, um ingrediente que é o emulsificante, que vai fazer com que essas duas coisas formem uma fase homogênea.
né, se unam entre si, já que óleo e água não se misturam. Então, por conta disso, a gente consegue colocar um pouco mais de óleo essencial na formulação. Assim como uma base cosmética vendida por uma marca de aromaterapia, ela também vai ter os conservantes, vai ter os antioxidantes, então você tem uma garantia de um produto bastante adequado para você utilizar e manter no teu armário com segurança de que as coisas ali não vão se estragar facilmente. Normalmente num creme você também vai ficar no máximo ali até uma concentração de 5% de óleos essenciais, mas até dá para você colocar talvez 8%, 10%, principalmente se for uma base mais carregada em óleo, né? Aí você acaba tendo uma chance de você diluir mais adequadamente esses óleos essenciais, sem que gotículas dos óleos essenciais não tenham se dispersado muito bem, sem que você tenha nada de óleo essencial subindo para a superfície do pote, então até dá. Agora, o creme é legal porque quase todas as pessoas gostam do sensorial do creme na pele, mesmo as pessoas que são mais encaloradas, mesmo as pessoas que têm mais pelo no corpo. Normalmente você também já agrega a função hidratante, que é uma coisa legal, porque pele seca é uma coisa que costuma irritar muito quando você vai aplicar os óleos essenciais, porque os óleos essenciais, eles tendem a ser um pouco secativos para a pele, então dá aquela repuxada na pele, você fica com uma sensação desconfortável, e acabam sendo assim até às vezes mais hidratantes, emolientes com certeza, do que uma base gel. Então por isso é que eu acho que é legal. E aí, de qualquer maneira, hoje no mercado as marcas de aromaterapia vendem uma base creme para pele oleosa e mista e base creme para pele mais seca. Você vai conseguir então adequar a base de acordo com a sua clientela ou então de acordo com as pessoas que você tem em casa e vão consumir essa base carreadora para adição dos óleos essenciais. E aí, saindo dessa coisa de formulação cosmética, o que a gente vai ter são os ingredientes que são os mais utilizados para a diluição de óleo essencial na aromaterapia, que são os óleos graxos, né? Ou então óleos gordurosos. Os óleos graxos, eles na aromaterapia, eles são quase sempre de primeira prensagem, portanto, prensagem a frio, né? Das sementes, das polpas, como por exemplo o óleo de girassol, como por exemplo o óleo de amêndoas doces, o óleo de jojoba, o óleo de semente de uva, o óleo de abacate, o óleo de avelã, semente de damasco, e aí uma infinidade de óleos que a gente pode comprar, óleo de coco, palmiste, babaçu. Além do que também existem as manteigas, né? Como a manteiga de murumuru, manteiga de karité, manteiga de cacau, né? Que são manteigas de cupuaçu, que são manteigas que a gente também pode agregar numa formulação, só que daí nesse caso você vai precisar já fazer um banho-maria para derreter ela junto com o óleo graxo e obter, portanto, uma pomada. Mas apenas os óleos graxos, eles são necessários dentro de um kit de carreadores, tanto profissional quanto doméstico, porque existem muitas situações em que você vai usar apenas uma gota de óleo essencial ou 2 gotas de óleo essencial e você quer alguma coisa muito prática para poder aplicá-los na pele com segurança. E essa coisa prática se chama óleo graxo, né? Imagine que, por exemplo, você está com uma dor de cabeça e quer aplicar um óleo de hortelã-pimenta na sua testa, na nuca, na têmpora, e você não vai aplicar esse óleo essencial sem fazer uma diluição. Mas para pegar um pouquinho de creme parece muito, para pegar um gel também parece muito, é meio ruim para dispersar. Então se pinga uma gota de óleo essencial na mão, pinga uma gota do óleo carreador na mão, ou até 3 para fazer uns 20%, que é o mínimo para você sentir o efeito refrescante e analgésico, pronto, você já aplicou, então acaba sendo bastante prático, né? E aí a pergunta é, qual óleo graxo escolher? Bom, eu sempre prefiro fazer as coisas de uma maneira que fique prático e barato para as pessoas. Aqui no Brasil, a gente tem uma facilidade de encontrar o óleo de coco, né, o Cocos nucifera, porque existe uma plantação no Nordeste brasileiro, então é relativamente tranquilo para nós comprarmos o óleo de coco para usar como carreador nos óleos essenciais. Só que a questão é que o óleo de coco, ele tem cheiro, é um cheiro delicioso, mas ainda assim tem cheiro e eventualmente você quer um carreador que não agregue o seu cheiro naquela sinergia que você está fazendo, principalmente se nós estivermos fazendo uma sinergia, por exemplo, para um roll-on, que vai ser utilizado sobretudo pela função olfativa dos óleos essenciais, né? Você aplica o roll-on na palma da mão ou nos pulsos, esfrega e faz aquela técnica de mãos em cabana para poder fazer a olfação. Então, o coco, embora seja extraordinário, ele tem essa questão do cheiro,
pode ser que não seja legal para alguns momentos. Além do que, o coco é um óleo mais adequado para as peles mistas e oleosas, porque ele seca mais rápido, ele não dá tanta hidratação na pele. Tem a questão de ser comedogênico para algumas peles também, mais suscetíveis. Então, no final das contas, ele é legal, mas eu não acho que ele é ideal para a gente ter como o óleo carreador coringa que vai servir para tudo. Esse óleo coringa carreador que vai servir para tudo, na minha cabeça é o óleo de girassol, tá? O óleo de girassol é relativamente fácil da gente comprar no Brasil, as principais marcas de aromaterapia vendem e é um óleo bastante acessível, inclusive quando ele é prensado a frio, né? A extração extra virgem. Então, ele é um óleo que, por exemplo, se a gente vai ver dentro do Ayurveda, ele é tridosha, então bom para Pitta, Kapha e Vata, de modo que eu realmente acho que ele seja o óleo mais versátil. Inclusive, do ponto de vista olfativo, ele não agride tanto, né? Agora, o que acontece é que a gente tem outras opções. Você tem, por exemplo, o óleo de jojoba, que no final das contas é uma cera líquida, né? Fantástico, super versátil para todos os tipos de pele, mas costuma ser um óleo caro, não tem produção no Brasil. Esse óleo graxo vem todo da América do Norte, então fica um pouco caro para nós. A gente teria a opção de utilizar o coco fracionado, né? Que é uma fração do óleo de coco extra virgem e virgem, são só as cadeias de triglicerídeos médias, né? E ele não tem cheiro, ele tem a vantagem de que ele não se solidifica em temperaturas baixas, como se solidifica o óleo de coco, mas são poucas marcas que vendem e é caro também em comparação ao óleo graxo de girassol. A gente teria o óleo de coco palmiste, ele é bacana também, ele tem muito pouco cheiro, só que ele também se solidifica em temperaturas baixas, então talvez ele funcione muito bem em regiões mais quentes do Brasil, mas se a gente está aqui para o Sudeste e Sul, esfriou um pouquinho, você já vai ter mais dificuldade para manusear esse óleo essencial no seu dia a dia. Então, por essa razão que eu gosto muito do óleo de girassol. O óleo de semente de uva, vendido no Brasil, quase sempre ele é de extração virgem, mas ele é desidorizado. E o que eu acho de complicado no óleo de semente de uva é que ele rancifica muito fácil. Agora, se vier com um antioxidante, se coloca lá uma vitamina E nele, beleza, é um outro óleo bastante bom também para você utilizar, né? Agora, isso eu estou falando em termos de consultório, né? Que você precisa ter uma versatilidade de um óleo graxo para poder fazer a sua aplicação. Agora, se você está em casa e na tua casa todo mundo se dá bem com óleo de coco, invista num bom óleo de coco. Ah, não, todo mundo aqui é mais para pele seca. Invista num bom óleo de castanha do Pará, ou de repente no óleo de semente de damasco, se bobear até azeite de oliva, mas aí não, uma massagem de corpo inteiro não dá. Um óleo de amêndoas doces, se bem que amêndoas doces é muito adulterado. Então você pode assim ornar, né, o óleo graxo no teu kit de acordo com a freguesia. Mas lembre o seguinte, assim, óleo graxo é tão adulterado, se não mais do que óleo essencial. Isso no mercado inteiro, do mundo inteiro, tá? E entre os óleos graxos mais adulterados, a gente vai encontrar principalmente linhaça, rosa mosqueta, prímula, borragem, porque são óleos nobres. A gente vai encontrar adulteração também muito no azeite de oliva, né? Inclusive aquele que é utilizado na culinária. Óleo de germe de trigo é quase sempre adulterado, também é um óleo muito difícil da gente comprar bem. Óleo de amêndoas doces, de certa maneira, também tem muita adulteração. Então não adianta comprar esse óleo essencial de marcas que não são conhecidas no mercado da aromaterapia. Eu, pelo menos, não recomendo. Tipo assim, abriu aquela casa que vende produtos naturais na minha cidade, vou lá e vou comprar um óleo graxo de germe de trigo. Não vai, você não vai fazer isso. Você vai entrar no site, vai entrar nas principais marcas de aromaterapia no Brasil e vai comprar deles, porque daí você tem mais garantia de que você está consumindo um produto que não é adulterado, tá? Isso vale também para óleos essenciais. Compre das marcas tradicionais de aromaterapia no mercado. E não adianta nem você me perguntar quais são, porque eu não falo isso publicamente. Porque eu não quero criar indisposições com marcas que eventualmente eu esqueça de mencionar. Então eu só ensino isso em curso, tá? Mas vocês sabem quais são essas marcas, porque elas são as mais antigas no mercado de aromaterapia. Bom, então apenas para recapitular o que eu falei, vale a pena você ter, na minha opinião, 3 tipos de carreadores para você cobrir todo o espectro de versatilidade que a gente precisa em termos de carreador no uso dérmico dos óleos essenciais. Quais são esses carreadores? Uma base cosmética do tipo gel, uma base cosmética do tipo creme e um óleo graxo, que para mim o mais versátil de todos acaba sendo o óleo de semente de girassol.
Em termos de manteigas, eu não vejo que elas são tão necessárias assim para um kit básico de carreadores, tá? Agora, se você, enfim, for muito adepto de fazer pomadas e bálsamos, aí eu penso que a manteiga de karité acaba sendo bastante acessível, a manteiga de cupuaçu, a manteiga de cacau, mas aí tem que ser a desodorizada, senão tudo que você fizer na pele vai ficar cheirando chocolate. Tem a manteiga de maracujá, tem algumas formulações que combinam várias manteigas, mas eu sinceramente não vejo assim grandes necessidades da gente ter uma manteiga em consultório. É muito legal quando você vai tratar, por exemplo, pés que estão rachados, né? Então cotovelo, calcanhar, joelho, ou então quando você precisa fazer uma massagem bem localizada e sentar o cabelo na concentração de óleo essencial, por exemplo, uma bursite, uma tendinite, e aí você precisa jogar lá em cima esse teor de óleo essencial na tua formulação. É legal porque as pomadas protegem bem, mas o óleo essencial também, tá? Os óleos essenciais não, os óleos graxos também. E os óleos graxos ainda têm a vantagem de que, como eles super diluem com os óleos essenciais, eventualmente a gente dilui o óleo graxo no óleo essencial, sabe? Inverte a questão. É muito comum da gente encontrar isso, por exemplo, no livro O Grande Manual da Aromaterapia, do Dominique Baudou. Mesmo nos livros da Daniele Festi, às vezes você vê lá, eles colocam tipo 2 gotas de óleo essencial para uma do óleo graxo. Aí eu brinco com meus alunos e falo assim, ó, isso aqui o cara diluiu o óleo graxo no óleo essencial. Por quê? Porque tem uma diluição super fácil, né? E aí é legal. Agora, normalmente a gente vai trabalhar nas concentrações que são as concentrações recomendadas para aquele tipo de aplicação dérmica que você está fazendo. Concentração cosmética raramente ultrapassa 0,5%. Uma concentração de massagem de corpo inteiro é 2%, 3%. Alguma coisa para dor muscular, sistema músculo-esquelético do modo geral, uma área mais concentrada para massagem, 5%, 10%. Uma aplicação que você vai fazer na pele para suporte de olfatoterapia, talvez você possa chegar a 10%, 15%, 20%. Vai depender muito, né? A regra básica quanto mais pedaço de pele para aplicar, menos concentrada tem que ser a sua formulação em termos de óleo essencial. Quanto mais pequenininho o lugar de pele que você enfiar o óleo essencial, no limite você até pode fazer 100% de óleo essencial, usando a famosa regra da dedada aqui da minha escola, que é a Casa Mai, que eu ensino também em cursos. E por falar em cursos, em maio agora de 2024, eu vou dar as interfaces de aplicação da aromaterapia durante o mês inteirinho. As aulas vão acontecer pela internet, pelo Zoom, segunda e quarta-feira, das 19h30 às 21h30 da noite. E aí eu vou ensinar todos os segredos sobre interface dérmica, interface inalatória e as interfaces internas, né? Durante o mês inteirinho de maio. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, você pode entrar no site da minha escola, que é Casamai, com Y, de Maíra, né? casamai.com.br e fazer a sua inscrição lá. É um curso que eu considero a base mais importante para todo mundo que vai trabalhar com aromaterapia. Tem que entender de interface de aplicação, quando que faz, quando que indica, quando que não faz, quais são os óleos que se aplica, quais são as várias formas de você usar esses óleos essenciais em cada uma das interfaces, questões de segurança, público de exceção. Enfim, é uma base extremamente sólida para fortalecer a tua prática, seja ela profissional, seja apenas o teu uso doméstico de óleos essenciais, tá bom? É isso aí. Um beijo e até mais.